Queridas amadas, que alegria estar aqui com vocês. Vamos começar, sem muitas delongas. Meu nome é Alessandra Emerick, a pastora Paula já me apresentou, essa loura também maravilhosa. E aí eu queria contextualizar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui, a ponto de poder estar aqui palestrando, ensinando e falando um pouco para vocês do que aconteceu com a minha vida. Bom, eu vim de uma família de pais separados, né? E desde cedo, obrigada, aos 5 anos, meus pais se separaram, minha mãe voltou para o Rio de Janeiro, família, pais nordestinos, e assim começou minha trajetória. Sempre vi minha mãe batalhando muito, uma mulher extremamente aguerrida, quem tem sangue nordestino sabe disso, então aqui várias pessoas... E sangue nordestino, e essas mulheres realmente têm uma vertente muito forte, admirável, porque elas não morrem no meio do caminho, elas passam, elas vão, elas batem, elas são leoas, e eu tenho esse sangue. Muito embora durante muito tempo eu fiquei procrastinada numa história paralisada, e a Isabela falou aqui muito bem sobre as questões das nossas crenças limitantes, o que a gente vai trazendo na nossa emoção e como isso tem o poder de paralisar ou de nos impulsionar. E então, quando eu fui para a fase adulta, eu comecei a trabalhar, fui crescendo, sempre fui uma pessoa de muitos relacionamentos, sempre fui uma pessoa simpática, então sempre fui ali com os meus amigos e tudo. E o networking é tudo. Então eu fui crescendo, aí fui trabalhar numa multinacional durante muito tempo e tal, e ali comecei a ter contato com o dinheiro de fato. Sempre vi minha mãe sendo aquela pessoa que ia ali batalhando, mas nunca faltou nada. Na minha casa sempre teve, embora a gente, nós fôssemos simples, mas a gente sempre teve abundância na nossa casa. Alimento, nunca vi minha mãe arrancando o cabelo para pagar a conta. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito correta com tudo e muito sábia na forma de lidar com dinheiro. Então comecei a trabalhar. E aí, cheguei a um cargo de gerência e comecei a ganhar super bem. Mas aí comecei a entender, eu ganhava de 3 a 4 vezes mais do que minha mãe, uma funcionária pública. E comecei a perceber que eu tinha roupa legal, bolsa legal, sapato legal. Todo mundo me via e falava, nossa, essa mulher deve ter várias cédulas na carteira, mas eu não tinha nenhum real para comprar um pão de queijo. Vivia dura. Vivia na aba dos amigos. Vamos para não sei para onde. Eu falei, gente, estou sentindo. Não, eu pago para você. E aí minha mãe me deu meu primeiro carro, uma mulher assalariada, me deu meu primeiro carro à vista, me deu a carteira, pagou para mim tudo. E eu confesso que muitas vezes eu tinha vergonha, falava, gente, não é possível. Eu era uma pessoa financeiramente totalmente descontrolada. Meu carro tinha uma Bíblia, tinha 700 prestações para pagar o carro. E a minha mãe não, foi lá e comprou o carro à vista para mim. Minha mãe tinha comprado um apartamento à vista. E eu falava, gente, não é possível. E eu sempre ouvia as histórias do meu pai. Meu pai, um homem gato, bonitão, atleta. Meu avô foi um homem muito, muito bem sucedido, mas morreu aos 56 anos de idade num infarto fulminante quando perdeu os seus negócios. Descobri depois de muito tempo que ele chegou a ser até ministro da Agricultura, nem eu sabia, soube através das histórias da família. E esse avô carregou a família toda nas suas costas, e quando ele perdeu tudo, ele foi um usineiro, começou do nada. Foi um office boy, foi gerente, depois ele comprou a usina. E na época da crise do açúcar, ele perdeu essa usina, não deu conta, teve um infarto fulminante e morreu. Pasmem, meu avô tinha 3 filhos homens, 4 filhos homens, e 3 filhos homens morreram, oscilando a mesma idade do meu avô, de infarto fulminante, quando perderam tudo. Então, para dizer para vocês... como, a Isabela falou de crenças limitantes, mas como a nossa emoção vai copiando histórias na nossa vida. Muita gente aqui já é mais do que terapeutizada, quem tem Bispa Ana na veia é muito mais do que... Mas, assim, é real, a gente muitas vezes conhece, mas não reconhece a causa, e por isso tem dificuldade de se despedir do que é disfuncional. E, então...
passado esse tempo, eu fui vendo como o meu pai perdeu o pouco que meu avô deixou, meu pai perdeu tudo e era um cara bom vivante. Tinha bons empregos, foi gerente das páginas amarelas, nem todo mundo aqui sabe o que é isso, mas ele foi gerente. A Lídia já riu, então já sei que ela sabe. Mas ele foi gerente das páginas amarelas e foi um cara que viajava muito e tal, ganhava bem, mas também nunca tinha nada. E aí, um belo dia, aquilo foi tão impactante para mim que eu falei assim, cara, eu quero mudar, não é possível. A minha mãe não é uma mulher rica, mas é a mulher mais próspera que eu já conheci na minha vida, e eu quero que vocês tracionem isso na emoção de vocês, na mente de vocês, tá? Nem todo mundo que é rico é próspero, mas todo mundo que é próspero pode ser rico. E todo mundo que é próspero pode não ser rico, mas ser próspero traz muito mais paz do que efetivamente você ser rico. Amém? E essa era a minha história. Eu não era próspera nem rica. Mas... Mas, a realidade é essa, né, pastora Lucimar? Mas, ok, fui aprendendo. Até que um dia eu falei assim, não aguento mais. E comecei a fazer terapia. E aí a pessoa, minha terapeuta na época, falou assim, olha, você já percebeu que você copia absolutamente quem o seu pai é? E ali eu fui descobrindo que, na verdade, a forma como eu lidava com dinheiro era uma maneira de trazer a presença do meu pai para a minha vida. Aos 5 anos, minha mãe se separa, eu fiquei 11 anos sem ter contato com meu pai. E isso, claro, me fez muita falta. Durante esse tempo, eu fui construindo uma Alessandra justiceira. Eu que defendia os meus amigos, eu que defendia a minha família, eu que me defendia. Nunca puxei o cabelo de ninguém, mas todo mundo tinha medo de mim. Porque eu impunha esse papel por falta desse pai protetor, que eu não tive. E aí eu comecei a entender esse processo. E comecei a entender que o mecanismo, a forma como eu lidava com o dinheiro, estava diretamente ligada ao meu pai. Muitas vezes a gente traz para a nossa vida a pessoa que a gente mais requer para nós, a pessoa que foi embora e a gente sente aquela saudade, e a gente traciona dessa pessoa aquilo que caracteriza ele. No meu caso, meu pai, a maior característica dele era, todo mundo falava assim, Horácio é um bom vivant, tem responsabilidade nenhuma com dinheiro, gasta tudo que tem. E a frase do meu pai que me marcou é, pra que guardar dinheiro? Cara, você vive hoje e amanhã. Até esses dias eu postei lá um sapinho, eu gastando dinheiro, dizendo, e se eu morrer amanhã? Aí no dia seguinte, hoje eu vivinho. Hoje eu vivinho. E foi assim muitas vezes que eu vivi. Em suma, ali eu entendi que eu buscava o meu pai através desse fracasso financeiro, de ser uma pessoa irresponsável financeiramente. Comecei a estudar, comecei a entender os preceitos do dinheiro e comecei a entender que o dinheiro era o início, o pilar de tudo, era uma forma emocional de como eu lidava com ele. E então, eu fui levada à minha mãe ainda era viva, e falei para minha mãe, me ajoelhei na frente dela e falei assim, mãe, eu hoje decido, não quero mais ser igual ao meu pai. Porque uma das coisas que eu gostava, eu não tinha nada a ver característica assim do meu pai. Meu pai era branco, de olho verde. E aí o que eu gostava era quando as pessoas falavam assim, nossa, você é muito igual ao seu pai. Minha mãe falava isso, você é muito igual ao seu pai. Tá aí, ganha dinheiro, mas entra tudo num saco furado. E eu já era cristã, já tinha os preceitos do dízimo, das ofertas e tal. Mas Deus me guardava, me ajudava daqui, esticava dali e tal, mas nem sempre só isso vai fazer diferença. Você precisa realmente ter uma inteligência emocional para lidar com isso. E ali eu pedi para que minha mãe botasse a mão na minha cabeça e me abençoasse para que eu fosse próspera como ela. E aquilo rompeu a minha história. Diante disso, comecei a estudar sobre finanças. Mas não para ser uma catedrática nas finanças, como, né? Na verdade, eu queria entender os preceitos do dinheiro. E fui na raiz desse preceito do dinheiro. Então, eu descobri que o dinheiro,
a palavra dinheiro e toda a forma dele. Ele iniciou realmente no povo judaico, no povo hebreu, porque esse é o início de tudo da humanidade, onde Deus derrama a sua unção de riqueza, sua unção de prosperidade, sua unção de provisão. A partir desse povo, tudo começa a existir. E aí eu vi que o dinheiro, para o judeu, é um verbo. Para você ver como é que isso é importante. Né? Não começou no mundo ocidental, o mundo ocidental passou a utilizar o dinheiro, fazendo com que você gerasse em você, eu sou o que eu tenho, e não eu tenho o que eu sou. Né? Então, aquela pirâmide do indivíduo invertida, o que eu sou, eu faço, eu mereço. Né? O mundo ocidental começou a dizer, não, porque você tem, você se torna, você é. Só que para o judeu não é isso. Para o judeu, o dinheiro é um verbo. E a raiz dessa palavra se chama sefum, que vem depois para o ga'aguim, que significa saudade ardente. Saudade do que ele pode me proporcionar. Então, o judeu ele não é amante do dinheiro, mas ele ama aquilo que ele proporciona para ele e para toda a sua geração. Então, ele já começa a ver o dinheiro como uma importância, um pilar importante para a estruturação emocional de toda a sua família, de toda a sua geração. E um interessante que existe uma seita, que é a maçonaria, que ela pegou esse preceito do judeu, que quando você começa a estudar sobre o dinheiro, ela inicia lá num princípio davídico. Quando Davi ganha uma guerra e 200 ficam, e aí ele chega, os outros que foram para a guerra com ele não queriam dividir os seus despojos, e ali ele disse o seguinte, não, conosco isso não pode acontecer. Nós lidamos com dinheiro de forma diferente. Se eu e toda a minha família e todo o meu exército ganhamos despojos e dinheiro, todo mundo vai também ser próspero como eu. Vamos compartilhar. Então, a igreja primitiva, lá de Atos, nada mais fez do que dar continuidade a um preceito davídico, e que depois algumas seitas começaram a reverberar. Então, a gente pode ter uma ambição positiva, ser melhor que você pode ser para ser merecedor do dinheiro. E a gente vai entender rapidamente por quê. Como é que você trata o seu dinheiro? Então, você trata seu dinheiro de forma negligente ou você trata seu dinheiro com zelo e sabedoria? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós vamos ver que, além da questão emocional, o dinheiro é uma energia. Prosperidade é algo divino, é um preceito divino, é um preceito de Deus. É um princípio colocado e estabelecido na construção de uma sociedade. Então, o dinheiro, ele é uma energia. Deus é uma energia, Deus é pessoa, Deus é verdade, mas ele emana uma energia, ele é algo energético. Você é energia, né? Quando a gente se arrepia, quando um papelzinho cola na gente, nós somos energia estática, energia constante. O dinheiro é a mesma coisa. Então, a iniciar, o dinheiro ele é uma bênção divina. Olha o que diz Eclesiastes 5,19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, então Deus te dá dinheiro, vai falar assim, Deus me deu dinheiro, Deus me deu riquezas e a capacidade de desfrutá-los. E aí ele prossegue, diz assim, e aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho. Isso é um princípio da prosperidade. Então, o princípio da prosperidade é, Deus te dá riquezas e bens, né? Deus te capacita a desfrutá-los. E você aceita essa sorte e a ser feliz em seu trabalho. Então, ele te dá a capacitação também de ser feliz com o que você faz. E isso é um presente que ele te dá. Lá em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece. E com ela, ele não traz desgosto. Então, eu quero aqui dizer para vocês, o dinheiro tem 4 pilares importantes, para quem está anotando.
Primeiro pilar importante, espiritualidade. Então, o dinheiro, ele inicia, a prosperidade inicia como uma bênção divina. Então, gente, não é pecado ser próspera, não é pecado. Qual é o principal estigma ruim da mulher, principalmente na sociedade ocidental? Mulher é gastadora, mulher não tem sabedoria para lidar com dinheiro. Sabe qual é o princípio da mulher judaica? O princípio da prosperidade numa família judaica é o seguinte: o homem ganha e a mulher prospera. Para nós, sabe qual é? O homem ganha e a mulher perde. O homem ganha e a mulher gasta. Infelizmente é isso, não é? E a gente fica naquele reme-reme, né? Um número grande proporcionalmente de mulheres inadimplentes hoje em dia, principalmente no Brasil. Porque a gente não pegou essa chave. Deus te fez para você ser próspera, para você multiplicar. Você é multiplicadora, você gera filhos no seu ventre. Então você é multiplicadora de gerações, você é multiplicadora do que Deus te abençoa financeiramente. Então, o primeiro pilar do dinheiro é espiritualidade. Segundo, emoção. Como a minha família falou sobre dinheiro, como seus pais lideram sobre dinheiro, que o dinheiro é difícil, todas aquelas frases limitantes que a gente já conhece. Então, a sua emoção te dá permissão, autorização ou não para você ser próspera, para você ter dinheiro guardado, para você utilizar o que eu ensino às vezes para as pessoas, a roda do dinheiro. Como é que você pulveriza seu dinheiro? Se o dinheiro é uma energia, ele não vai para as mãos de negligente, porque você vai ver gente ganhando dinheiro e como se fosse num saco furado. Mas se ele entende que você é uma abençoadora, que você é fiel a princípios bíblicos, que você é dizimista, que você é ofertante, se ele entende que você ajuda os necessitados, se ele entende que você tem sabedoria para investir as suas finanças com a educação, com cursos, com coisas e guardando dinheiro, se ele entende isso, a prosperidade vai vir para você com um mecanismo muito mais facilitado. Então, observa como é a tua história emocional, financeira da sua família. Quem você copia a forma de lidar com dinheiro? Sua mãe foi sábia com dinheiro? Seu pai foi sábio? Um sentimento de escassez na sua casa? Hoje eu abro a minha geladeira, lá em casa, eu e meu marido, nós somos fartos. Porque eu aprendi a ter fartura. Minha mãe sempre dizia o seguinte: não economize com comida. Quer comer a geleia? Compra a geleia que você quer. Então, a gente muitas vezes começa a ser próspero não só com a forma do dinheiro, mas com comportamentos. Então, se eu sou uma mulher que gasto demais de forma negligente, eu tenho um comportamento disfuncional. Eu nunca vou dar conta de ser próspera. Aí, olha para a tua família. Será que você se possibilita ser maior que a sua história familiar? Será que você se autoriza a ser maior? E outra coisa, uma diferença grande que a gente precisa entender. A emoção, muitas vezes, nossa, pensa o seguinte: como eu posso ser maior que os meus pais? A questão não é ser maior que os seus pais, porque você nunca vai ser maior que os seus pais numa hierarquia emocional. Seus pais vão ser sempre maiores que você. Bons ou ruins, o que eles deram conta. A questão é, eu posso ir além. E a honra, muitas vezes, na nossa emoção, a gente não se permite ser grande, fazer faculdade, abrir um negócio, ganhar mais dinheiro que os nossos pais, porque vem a culpa. E aí você olha para a sua história e fala assim: como é que eu posso ser mais do que a minha mãe? Minha mãe nem sabia ler e escrever. Muitas mulheres têm essa história. Como é que eu posso fazer faculdade se ninguém da minha família fez faculdade? Mas quando eu olho para a minha história e falo assim: mãe, pai, muito obrigada pela vida que você me deu. Porque é com essa vida que você me deu que eu posso ir além. E quando eu vou além, faço faculdade, abro um negócio, sou próspera financeiramente, eu volto para essa história e falo assim: essa é a honra que eu te entrego. Porque você me deu a vida, eu pude ir além e te honrar com o que eu sou hoje. É isso. O outro pilar importante do seu dinheiro é o conhecimento. Você age com o seu dinheiro o quanto você conhece.
o seu poder sobre ele. Enquanto o dinheiro, vou rapidinho aqui correr, enquanto o dinheiro for o senhor da sua vida, você não vai romper. Mas o dia que você se torna senhora dele, você diz, não, eu é que determino para onde você vai. Se um dia eu perdi, se um dia está difícil, se um dia eu não vendi, se um dia o salário veio menor e tudo, isso não vai me paralisar. Isso vai fazer com que eu olhe para ele e fale, eu vou multiplicar você. Eu vou ter uma atitude diferente. Como é que eu preciso, o que eu preciso aprender para poder ser melhor nessa forma de lidar com o dinheiro? Terceiro pilar, conhecimento. E o último pilar, sabedoria. Então, os 4 pilares, eu preciso ser sábio. E a palavra de Deus diz o seguinte, a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola a derruba. Sabedoria é um princípio dado a você, mulher. Você tem o poder de destruir uma casa, mas você tem o poder de multiplicar bênçãos sem fim na sua vida. Então, você é multiplicadora. Vamos cessar com esse pensamento de escassez. Então, para você construir esses pilares, para terminar, a vertente da espiritualidade é a concessão. Eu já recebi o dinheiro, o direito de ter o dinheiro. Então, a espiritualidade, Deus diz a você, você já recebeu essa concessão, esse direito já é dado a você. Segundo, emoção, é o quanto você se permite. Então, o quanto você é liberado emocionalmente para ter dinheiro, para ser próspera. Se ninguém te liberou, minha mãe já morreu, Alessandra, meu pai já morreu, libere-se você. Você é adulta e tem autonomia sobre as suas emoções. Ninguém comanda as suas emoções. Você é a dona da sua emoção. Terceiro, conhecimento é a clareza. Quando eu conheço, minha visão abre. E o quanto eu conheço da minha história vai determinar as minhas decisões. Como a Isabela falou, conhecer você, a sua história, de onde você veio, quais são as crenças que te limitam. E por último é a sabedoria, é o poder, é a minha autonomia, é a excelência de receber e gerir. Então, parabéns, você tem concessão, permissão, clareza e poder. E aí... Agora, para terminar mesmo, crenças, pensamentos, emoções, ações e resultados. Esses são os passos que nós temos no nosso caminhar. Então, primeiro nós temos crenças que geram pensamentos. Esses pensamentos geram emoções, que são as reações daquilo que você pensa. E então você tem as ações que geram resultados. Então, o dinheiro na família transmite força, poder ou fracasso. E somos nós, a partir de nós, que vamos perpetuar geralmente a história daquele com quem temos mais aliança, como eu contei a história do meu pai. Então, mesmo sendo essa pessoa, alguém que nos feriu, alguém distante, ou aquele que devotamos um amor, trazendo dessa forma inconscientemente essa pessoa para mais perto de nós. Então, às vezes, você copia um comportamento disfuncional de alguém que, de repente, nem foi tão bom para você, mas que, por amor, essa é a forma que você traz ele. Então, quando as pessoas diziam assim, minha mãe, você é muito igual ao seu pai, responsável com dinheiro. Na hora eu ficava assim, mas no fundo, inconscientemente, eu falava, eu não sou parecida com ele, mas eu ajo como ele. Eu sou filha dele mesmo. Eu não fui achada no lixo. Né? Porque quando eu me despedi daquela disfuncionalidade, muitas vezes vem a culpa. Ai, pai, eu vou ser diferente de você, agora eu vou ser diferente, eu vou ser igual a minha mãe. Será que você vai continuar me achando filha? Será que eu vou perder de vez esse amor? E minha relação com ele melhorou absurdamente, muito mais. Mesmo que de forma emocional. Então, com isso, copiamos o padrão geralmente disfuncional e nos tornamos iguais. É uma forma de amar. Então, seja autônoma das suas emoções, das suas escolhas, das suas decisões e entenda que o dinheiro, os pilares do dinheiro precisam ser aprendidos por você. Primeiro, as bênçãos da riqueza vêm de Deus. Você tem a concessão de receber isso. Ser próspera e ser rica são coisas completamente diferentes. Não corra atrás do dinheiro, mas corra atrás da sabedoria de lidar com ele. Você é
a dona do seu destino. É Deus e você. Você tem autonomia sobre a sua vida. Deus te deu uma capacitação e uma habilidade. Faça dessa habilidade multiplicadora de gerações. Amém? Pastora Paula. Amém?